bom nós estarmos aqui reunidos para discutir as eleições da ABI. Nós estamos todos apoiando uma chapa que é liderada por duas mulheres, a Cristina Serra e Helena Chagas. O objetivo dessa chapa é promover uma renovação dessa entidade, uma modernização dessa entidade, para ampliar, levar para o resto do país. Fala, Zedinho. Enfim, esse é o nosso objetivo. E, evidentemente, que isso já começou aí com a atual diretoria da ABI, mas ela resolveu dar um empurrão na renovação da entidade. E nós estamos aqui para isso. Com a palavra, Cristina Serra. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Super obrigada pela presença de vocês. Eu sei que todo mundo está super atarefado, então vamos aproveitar bem esse tempo aqui. E eu vou tentar realmente ser bem sucinta, lembrando do meu tempo de televisão, que eu tinha que contar uma história enorme em 2, 3 minutos, né? Porque o Ilimar, ele comanda aí com mão de ferro, então não dá para passar o tempo. Mas, enfim, olha, eu vou aproveitar, a gente estava batendo um papo aqui antes, acho que 2 ou 3 devem ter chegado depois, e a gente já estava começando aqui a conversar sobre um aspecto que eu acho muito importante, né, e que está posto nessa nossa discussão e nessa caminhada nossa, essa jornada aí rumo à direção da ABI, que é justamente ressaltar sempre que a ABI tem que defender princípios e valores, mas ela não tem que ter nenhum tipo de vínculo partidário, né? Ela tem que ser completamente apartidária, independentemente das nossas preferências e simpatias pessoais. E os maiores valores que a ABI defende ao longo da sua história, e agora mais do que nunca, são o quê? Defesa da democracia, defesa dos jornalistas. A gente tem visto, já vinha acompanhando, claro, mas a partir do momento que a gente consolidou a chapa e começou a atuar com um grupo de comunicação, inclusive, fazendo a divulgação de uma forma mais organizada aqui da chapa, praticamente todo dia a chapa tem que fazer uma nota de solidariedade, de desagravo a um jornalista atacado. É todo dia, né? Só semana passada teve o caso do Repórter Brasil, do repórter Daniel Camargos, do site Repórter Brasil, que estava numa mineradora no interior da Bahia, foi pedir uma entrevista, e a mineradora chamou a PM levou o Daniel preso para a delegacia, porque queria o material que ele já tinha filmado. Ele estava lá já há alguns dias na região fazendo uma matéria sobre, enfim, algum impacto lá da ação da mineradora. Ele não quis entregar o material, ele estava com fotógrafo, foi levado, preso para a delegacia, né? O caso do Silvio Costa, que, enfim, não foi exatamente pela atividade jornalística dele, mas igualmente violenta a ação policial, porque a pessoa está na sua casa cantando parabéns e gritou fora Bolsonaro, não pode. Agora o caso da Miriam Leitão. Então, é isso, a gente tem que estar junto, porque a conjuntura é extremamente difícil, vai piorar muito, né, à medida que a campanha se aproximar, esse nível de violência, vai aumentar muito a violência como um todo, né, a violência da campanha eleitoral e a violência específica contra jornalistas. Então, esse é o cenário que a gente tem, e é para esse cenário que a gente tem que estar forte, unido, né, e preparado para agir. Então, esse é um aspecto muito importante, como eu disse, a ABI sempre defendeu a democracia, defendeu os jornalistas, e isso é mais importante que nunca. Agora, a gente traz na nossa chapa, porque isso que eu mencionei também é trazido pela chapa adversária. A gente traz um diferencial, e é isso que eu quero enfatizar antes de passar a palavra para a Helena, que é a necessidade de aumentar a representatividade da ABI, de aumentar a diversidade, né, e a maneira como isso é representado nas nossas instâncias decisórias, né? Então, não basta ser a favor da inclusão, da diversidade. Esse compromisso tem que se traduzir de alguma forma concreta. E a gente está fazendo isso na composição da chapa. A ABI tem 7 diretorias estatutárias, que são presidente, vice, administrativo, financeiro,
jornalismo, cultura e lazer e assistência social. São as 7 diretorias estatutárias. Nós estamos propondo outras 8 diretorias que não são estatutárias, mas que a gente quer colocar no estatuto mais à frente, fazer uma mudança no estatuto para incluir, que são 5 diretorias regionais, 2 já existem, né, que é a ABI DF e a ABI São Paulo. Nós estamos ampliando para mais 3. A ABI Nordeste, que vai ser o Salomão de Castro, do Ceará, é o diretor da ABI Nordeste. A ABI Norte é a Kátia Brasil, do site Amazônia Real. E a ABI Sul, que é o Wilson Romero. Além dessas 5 diretorias regionais, nós temos mais 3. A diretoria de formação, que também já existe na atual diretoria, a gente está mantendo, que é que faz o contato com as universidades, né, ou deveria fazer essa relação com as universidades, com o mundo acadêmico em geral, e 2, uma que já existe, que a gente desmembrou, que é a diretoria de inclusão, mulheres e diversidade, que cuidava das questões de gênero, inclusão de uma maneira geral, a questão racial. Nós separamos e criamos a diretoria da equidade racial, porque essa questão da equidade racial, ela tomou uma importância tão grande hoje na luta política e social do Brasil, que essas questões realmente precisam ser tratadas em diretorias diferentes, né, para que o trabalho seja mais bem feito, mais focado, né, na promoção de políticas nesse sentido. Então, é isso, são essas 15 diretorias, além, claro, dos cargos que têm que ser preenchidos nos 3 conselhos que a ABI tem, que são o Conselho Deliberativo, que renova agora 1/3, portanto, são 30 posições no Conselho Deliberativo, ele tem 90 no total, metade efetivo, metade suplente. Nós renovamos agora, vamos renovar 1/3. Efetivos e 15 suplentes, alguns de vocês aqui estão nessa composição, né, e tem também o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. Então, basicamente, é isso. Eu diria que esse é um traço que nos distingue bastante da chapa adversária. Eu acho que eu já estou nos 3 minutos que o Ilimar propôs, eu vou passar para a Helena, e a gente vai desdobrando outros assuntos. A gente tem um programa extenso, com uma série de propostas concretas, viáveis, execuíveis, levando em consideração, claro, a gente sonha grande, mas a gente mantém os pés no chão, a gente sabe que a ABI tem dificuldades financeiras grandes, a gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui, mas, enfim, a gente pode, na conversa, ir desdobrando um pouco mais os pontos do nosso programa, tá bom? Por enquanto, eu fico por aqui. Helena? Oi. Amigos queridos, só de encontrar vocês, do contato que eu estou tendo com tanta gente boa que eu não via há tanto tempo, essa campanha já valeu. Mas eu queria, do meu ponto de vista, eu queria contar a minha história para vocês. Por que eu estou aqui nessa campanha, por que eu estou aqui como vice da Cris, nessa batalha, batendo e apanhando muito, hoje eu apanhei bastante. Por quê? Por que eu entrei me aproximei da ABI para ter um papel mais ativo na entidade? Obviamente, pela situação política do país, pelo governo Bolsonaro, e não é só por disposição para defender a nossa atividade jornalística, é para defender a democracia. Nós estamos num momento do nosso país, num momento da nossa história, que cada um de nós, enquanto profissional, cidadão, tem que dar a sua participação, não é, para que esse país ainda corre riscos sérios, graves aí no ano eleitoral. Então, eu acho que é preciso haver essa mobilização. Isso me trouxe, não é, a ABI, claro, pelas mãos das pessoas, amigas que me convidaram. O que me animou também foi a gestão passada da ABI, liderada pelo Pagê, pelo Cid Benjamin, pelo Marcos, por tanta gente maravilhosa que está lá. O quê? Eles resgataram a ABI, não é, de um poço ali que ela estava afundada de relevância, né? A diretoria, essa diretoria que aí está, ela deu um novo papel, uma nova dimensão para a ABI.
Isso foi muito importante e para nós é muito importante que nós sejamos reconhecidos como a chapa da situação. Sim, nós somos a chapa da situação. Somos a chapa que estamos continuando o trabalho do Pagê e dos demais. Nesse ponto, a gente tem aqui uma divergência entre as duas chapas que talvez muita gente não esteja entendendo. Eu mesma não entendi quando eu entrei. Eu mesma defendi a unidade, olha, eu não preciso entrar na chapa, deixa que as chapas se juntem. Mas o que aconteceu? Eu fui conversei com a Cris, eu conversei também com pessoas da outra chapa, e o que eu reparei? Do lado deles, uma ênfase excessiva na futrica, na intriga, na agressividade, na disputa pessoal por espaço, por lugares. A campanha deles começou, ao menos, com essa ênfase. Para quê? Uma ênfase de ódio, né? de agressão a outra chapa, a nós. O que me atraiu na chapa da Cris foi justamente isso que ela acabou de contar, de explicar, porque é uma chapa que, além de estar sendo formada com o objetivo de defender a democracia, defender a atividade jornalística nesse momento tão difícil, ela é uma chapa absolutamente inclusiva, aberta, nova. Para mim, se eu for falar o sentimento que me inspira a nossa chapa, é esse, renovação. Né? Curiosamente, ela traz essa preocupação com a diversidade de gênero, diversidade de opção sexual, diversidade, questão racial. Então, para mim, isso aí é muito importante. Todo esse, não só as propostas e o programa, mas a concepção da chapa, trazendo essas pessoas todas para dentro, e essa proposta, esse propósito de ampliar a ABI para ela deixar de ser um clubinho de poucas pessoas, para que ela seja uma entidade realmente representativa do jornalista de todos os lados, todos os campos desse país. Por último, Ilimar, eu sei que eu já passei, deixa eu falar só uma coisinha que me veio muito à cabeça hoje. Há alguns dias atrás, eu acho que é do Hemingway isso, e alguns dias atrás, uma autoridade aí citou isso e eu achei muito legal. Um soldado, uma pessoa que estava numa trincheira, né, perguntou para o outro assim, mas quem está na trincheira conosco nessa guerra? E o outro falou assim, não sei, isso importa? E o sujeito respondeu, importa mais do que a própria guerra. Então, estar ao lado de vocês, para mim, é muito importante. Atenção, meus amigos, a palavra está aberta. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta? Alguém quer algum esclarecimento sobre as propostas concretas da chapa? Eu gostaria de fazer a pergunta. Sim, Limar, me escreve aí que eu gostaria de falar umas coisinhas aí também. Tá bom, Zedinho. Gostaria de Fala, Lima. Perguntar para Cristina e para a Helena, dentro dessa ideia que as duas comentaram, especialmente a Helena, a chapa sendo eleita, a diretoria sendo eleita, se vocês pretendem fazer algum tipo de campanha para aumentar o número de associados da entidade. E aproveito para sugerir, sendo eleita, que você, inclusive, aceite o convite para vir ao Pará e viaje ao Brasil para conversar com jornalistas do Brasil afora. Obrigado. Imagina, botar a paraense aí no Pará, né? Fala, Cris. Só se for para tomar muito açaí. Lima, com certeza, isso está no nosso radar, e isso é uma necessidade, mais do que um desejo ou de uma vontade, essa é uma necessidade para a ABI. A ABI hoje tem cerca de 13 mil filiados. No universo que a gente tem uma profissão que deve ter, pelo menos, segundo uma pesquisa recente, acho que da Universidade Federal de Santa Catarina, tem algo como 150 mil jornalistas no Brasil. Eu não sei em que medida esse número é preciso. Eu li isso no resumo dessa pesquisa.
Então, se tem 150 mil, eu esperava que tivesse mais. Se tem 150 mil jornalistas e só 3 mil estão na ABI, né, então tem alguma coisa errada. A gente tem que realmente transformar a ABI, como o nome diz, Associação Brasileira de Imprensa. E hoje isso é muito viável justamente por causa da tecnologia, né? Hoje em dia as reuniões da ABI, da própria diretoria, dos conselhos, são feitas por Zoom. E jornalistas do Brasil inteiro podem participar, exatamente como a gente está fazendo. Claro, tem uma diferença, se você é jornalista aqui no Rio, você pode usufruir em tempos de normalidade, não agora, né, que a ABI sofreu um impacto muito grande com a pandemia e com uma degradação, né, no centro do Rio de Janeiro, mas em tempos normais, quem mora no Rio, ou no Grande Rio, Niterói, aqui por perto, pode usufruir, né, do prédio, ir lá, visitar a biblioteca, acervo, etc., etc. Lançamentos, eventos, né, que podem ser feitos lá e que a gente pretende fazer, retomar e transformar mesmo a ABI num centro cultural, que é uma vocação natural pela localização dela ali no centro da cidade, pelo histórico dela. Então, claro que isso dá ainda uma preponderância, digamos assim, né? Isso faz com que os sócios, ou potenciais sócios aqui do Rio, tenham mais interesse em se associar. Mas a ABI é muito mais do que isso, né? Como a gente está falando aqui desde o começo, ela é um instrumento de luta pela democracia, nesse momento crucial da vida política brasileira. Então, o nosso chamamento às pessoas é por aí, né, é vir e fortalecer uma entidade que tem um papel na história do Brasil e agora mais do que nunca. Nesses 3 últimos anos, com a atual diretoria, ela mostrou a sua relevância, né? A ABI ela participa de várias frentes com outras entidades, como a Comissão Arnes, a SBPC, OAB e tudo mais, tomou iniciativas importantíssimas. Eu não sei se estou falando muito e dando esses detalhes, porque eu não sei se todo mundo acompanha, né, ou acompanhou esses últimos 3 anos. A ABI pediu impeachment do Collor, do Pazuello, do Marcelo Queiroga, né, tem entrado com ações, tem um grupo de advogados que assessora a ABI excepcional, profissionais de alto gabarito. Eles têm orientado as ações que a ABI tem entrado até no Supremo, para defender jornalista de assédio judicial, por exemplo, e outras. Enfim, então, é dessa forma que a gente tem que atrair os jornalistas do Brasil inteiro. Por isso que aí eu volto para aquela proposta, Lima, bem objetivamente agora te respondendo, das 5 diretorias regionais, mas isso é o ponto de partida para um projeto que é o seguinte: a gente quer até antes do fim do mandato, né, o mandato é de 3 anos, a gente não pode esperar 3 anos para ter isso. O quanto antes a gente precisa ter pelo menos um representante da ABI em cada estado, em cada capital, né, no primeiro momento a gente imagina que esse vai ser, né, o objetivo inicial dos diretores regionais nas capitais, porque, obviamente, elas concentram número maior de jornalistas, mas nós temos cidades no interior do Brasil, né, nos vários estados, que são cidades polo, que também têm uma atividade jornalística e, portanto, são mercados e tem profissionais atuando ali. Então, assim, estamos propondo às diretorias regionais com o objetivo de ter pelo menos um representante da ABI em cada capital, mas o que a gente quer é enraizar a ABI, né, Brasil adentro. Né? Eu estou vendo aqui o Leonêncio, e lembrando, o Leonêncio é uma pessoa que conhece muito a Amazônia, né, e por isso a vinda, inclusive, da Cátia Brasil para a chapa foi uma conquista importantíssima, porque, assim, a maneira como você exerce jornalismo na Amazônia, né, com riscos imensos, é completamente diferente das condições em que a gente exerce nas capitais, né, onde, de uma certa forma, por mais que a profissão hoje seja muito atacada, a gente tem, digamos assim, algum sistema de proteção, né? Bom, nem sempre funciona, basta ver o caso do Tim Lopes 20 anos atrás, né? Vai fazer agora 20 anos a morte do Tim, e, aliás, a gente está no nosso programa, a gente quer fazer um seminário, pegando o gancho dos 20 anos da morte do Tim, a gente quer homenageá-lo, evidentemente, e fazer um seminário sobre a violência contra jornalistas.
porque hoje a gente tem essa violência disseminada, partindo do próprio presidente, mas o jornalismo já é uma profissão de risco há algum tempo, né? Vide o caso do Tim. A gente precisa entender essa realidade, as realidades do jornalismo no Brasil, os jornalismos, e trazer isso para dentro da ABI. Por isso, a gente precisa fazer a filiação e enraizar por meio do trabalho das diretorias. Azedo. Olá, pessoal. Uma honra aqui participar dessa chapa da Cristina e da Helena como membro do Conselho Deliberativo, do qual eu já fiz parte também, fui até presidente do Conselho Deliberativo. Há duas questões aqui que eu queria destacar. Uma é a crise, né, da ABI. Ela é resultado de mudanças que ocorreram no país ao longo de décadas, né? A primeira delas, a mudança da capital para Brasília, né? Que fez com que se criasse uma situação em que a representatividade da ABI cada vez mais ficasse restrita aos jornalistas do Rio de Janeiro, até porque as eleições eram presidenciais, então era complicado participar da eleição da ABI antes que se adotasse essa forma nova, né, de votação, usando a internet, etc. Isso é um fator dos problemas da ABI. O outro foi uma mudança, vamos dizer assim, estrutural na economia urbana do Rio de Janeiro, porque a ABI se financiava com os aluguéis do imóvel, que nasceu como o primeiro prédio modernista da arquitetura brasileira. Quer dizer, ele já foi um prédio moderno, mas hoje não é mais. E com o esvaziamento do centro do Rio de Janeiro também, por causa do Porto Maravilha, das obras do VLT e da crise econômica do Rio de Janeiro, a situação da ABI ficou muito complicada nesse aspecto, porque além de prédios novos, inteligentes, que foram construídos quando teve aquele boom do petróleo no Rio de Janeiro, e houve o esvaziamento daquela região do centro em decorrência das obras e depois da pandemia. Então, isso criou um problema estrutural para a ABI que ela nunca tinha tido antes. Ela não tinha dificuldade de financiamento, porque não dependia só das mensalidades, dependia principalmente dos aluguéis. Então, hoje, o prédio da ABI, que é um prédio histórico, a ABI tem dificuldade de conservação, de aproveitamento daquele espaço que já foi muito nobre. Eu vivi isso no Rio de Janeiro. Não há nenhum episódio... Oi? Teu tempo está acabando. Tá. Não há nenhum episódio marcante da história do Brasil que não tenha tido como palco a ABI. A gente pode citar inúmeros, né? Pode citar inúmeros episódios desse tipo, né? Campanha das diretas, campanha da anistia. Antes de ir para a rua, o último estágio antes de ir para a rua, de qualquer coisa, era a ABI, era lotar a ABI. Lotou a ABI, o passo seguinte era ir para a rua, né? Então, essa tradição faz parte da história da ABI, mas houve essa mudança toda e tal. E isso é um desafio para a nova diretoria. Não é um problema só das pessoas. Isso é que eu queria destacar, né? Não é só das pessoas. É um problema que tem bases objetivas, estruturais, que precisa ser bem compreendido para que a sua diretoria possa encontrar as respostas adequadas para eles. Nós não vamos resolver isso com voluntarismo. Vamos resolver isso com uma política moderna, ágil, que enfrente as questões.
Porque a missão da BI ela é mais ou menos clara para todo mundo: defender a democracia, a liberdade de expressão, os direitos humanos, e ser ágil nisso aí, né? Agora, os problemas estruturais que ela tem, que estão também na raiz de boa parte das divergências que nós temos e que levaram à formação de duas chapas, eles dependem de uma visão moderna. E a discussão que está se tendo, a divisão que está se tendo, é exatamente entre uma visão moderna de como enfrentar os problemas da BI e voltar a BI para a sociedade, para que ela cumpra esse seu papel histórico e, ao mesmo tempo, responda às novas demandas da categoria, dos jornalistas, e uma visão atrasada, que acha que a origem dos problemas são as pessoas, que vai se resolver as coisas na base do voluntarismo, né, enfim, que a gente está vendo aí na disputa eleitoral, no debate eleitoral. Era isso aí, desculpa estourar o tempo. Obrigado, Leonêncio, com a palavra. Boa noite a todo mundo, e assim, é um prazer muito grande, o Limar me chamou aqui para a live, é um prazer muito grande estar nesse encontro aqui. Eu desejo muita felicidade aí nessa reta final da campanha para a Cristina e para a Helena, que vocês representam muito assim o jornalismo, né, o jornalismo que a gente vive, que a gente conhece, e, enfim, e também as emoções da gente. Assim, vocês são pessoas muito queridas e eu acho que a trajetória de vocês aí, eu acho que já começou assim de muito sucesso, muita vitória nisso. Eu listei 6 pontozinhos aqui só para participar desse debate, né, como simples participante, mas eu tenho certeza que se eu ouvisse mais um pouquinho a Cristina e a Helena, eu não precisaria nem falar, porque a Cristina já entrou em alguns dos temas que eu coloquei aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Primeiro, antes de começar esse encontro aqui, vocês estavam falando da dificuldade, né, de unir tantos grupos fragmentados, né, que formam hoje o jornalismo, mas lembrem, e aí eu vou falar da história da BI, embora o Azedo esteja aqui, lembrem da história do Moses, né, porque eu tive a oportunidade de fazer um trabalho e que tive que conviver muito com essa figura, e ele é um cara que conseguiu unir no tempo dele, claro, era outra realidade, era Rio de Janeiro, a capital, enfim, mas ele conseguiu unir opostos muito grandes. Ele sentava com os barões e confabulava lá com os comunistas, né? E a ditadura depois vai tirar o Moses, que sempre foi visto como um cara da grande imprensa, etc. e tal. Então ele conseguiu, de certa forma. Então vocês têm um grande exemplo aí, apesar de todos os paradoxos dessa figura. Uma coisa que eu queria ressaltar, assim, eu tenho certeza que vai fazer parte do trabalho de vocês na BI, é a questão do debate sobre um tema importantíssimo, que é a questão do desemprego mesmo, na nossa categoria. Levantar esse debate sempre que vocês tiverem oportunidade vai ser uma contribuição muito grande. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria falar, ela já levantou um pouco aí, eu não sei se já acabou meu tempo, mas enfim, é a questão das mortes de blogueiros no interior do Brasil e nas periferias das grandes cidades. Esse talvez hoje seja o nosso maior problema, e vocês sabem muito bem disso, e um monitoramento disso, um observatório, enfim, seja lá o que for, uma atençãozinha especial a essa discussão. Vocês já vão terminar o mandato de vocês realizando uma grande obra, porque é uma tragédia que está ocorrendo no Brasil, são muitas mortes, e uma morte dessa é uma ameaça para todo um grupo. Enfim, esse é outro tema. Outro tema é o seguinte: não basta, assim, a gente, às vezes, ser uma entidade e viver de ser uma máquina de notas. E as notas, geralmente, são feitas só para ataques que vêm do poder político. E a gente sofre também ataques do sistema financeiro, a gente sofre ataques do judiciário. Ter também um trabalho, assim, tentar ter, estou falando de coisas assim que podem ser até surreais, mas ter um trabalho também voltado para os processos judiciais é importante, porque uma das formas hoje mais claras, assim, de bloquear o nosso trabalho está vindo do sistema financeiro, está vindo da turma que patrocina a cultura, patrocina a intelectualidade. Outra questão que eu acho importantíssima, não dá para a gente pensar, talvez, numa grande entidade, se a gente não pensar no estudante. E o estudante do jornalismo foi, nos últimos anos, por nossa culpa, eu falo, aí é uma autocrítica, foi deixado
de lado. Esse estudante entrou numa escola do inquérito, do papel, do documentozinho, ou mesmo de uma militância barata. Esse estudante precisa ser trazido, levado para a ABI, fazer congressos na sede do Rio, grandes congressos mesmo, para botar meninada, encher auditório com meninada, é uma forma de fortalecer. Quando a entidade assim tem que ter o estudante, e isso é fundamental. E para não alargar muito tempo, uma coisa simples talvez, mas eu acho para mim muito importante, é a questão da memória da imprensa brasileira. É preciso a ABI ter esse papel também de resgatar a memória das gerações que vão sucedendo, e a gente está perdendo. Eles começaram há um tempo atrás, isso há muito tempo, uns 30 anos, fazer um levantamento da geração de 20, 30, e foi um trabalho maravilhoso, ficou muita memória sobre essa turma, muitos depoimentos e tal, mas depois parou. E hoje a gente sabe quem são os grandes nomes. E o que a gente vê por aí, e eu não vou nem estender esse assunto, é que as entidades de jornalismo, se a gente avaliar aí, algumas delas, têm como grandes estrelas, assim, dos seus eventos, dos seus congressos, políticos, juízes, vice-presidentes, o diabo 4. E grandes nomes da nossa imprensa estão em casa, totalmente explugadas desse novo modelo. E, por fim, eu quero só desejar muito sucesso aí para vocês e agradecer o Ilimar aí pela oportunidade de estar aí com os amigos. Tudo anotado. Muito obrigado, Leonêncio. Anotei tudo, Leonêncio. Propostas realmente importantes. Essa de criar um observatório em defesa dos blogueiros do interior do país é muito boa. Essa de realizar de dar mais espaço para os grandes jornalistas se posicionarem e abordar também, enfrentar também o sistema econômico e o judiciário. Com a palavra, vamos lá, Rodolfo. Legal. Bom, gente, primeiro é mesmo uma alegria enorme estar aqui e rever aqui, mesmo que virtualmente, aí algumas pessoas que eu não via há muito tempo. Eu queria botar duas questões aí que eu acho importantes na roda. A primeira, Cris, é que talvez seja interessante, possa ser uma oportunidade de tentar compreender algumas coisas. A Helena até falou sobre isso um pouco, que eu também não entendo muito porque é que nós estamos divididos em duas chapas, e eu vejo algumas vezes aí, em alguns debates de grupo, algumas pessoas aí falando, essa construção da chapa da Cristina foi um atropelo, estava tentando fazer um entendimento, e aí as pessoas que construíram essa chapa atropelaram esse entendimento. Então eu queria um pouco entender, sabe, como é que foi a construção disso, até para poder ajudar a rebater quando eu ouço esses argumentos. Agora, independentemente disso, e para mim ficou claro, e é por isso que eu resolvi apoiar a chapa de vocês, ficou claro que independentemente do que possa ter havido aí no processo inicial de construção dessa chapa, fica claro uma diferença muito grande de estratégia. Eu não vi vocês atacando pessoalmente ninguém, e vejo a outra chapa fazendo isso o tempo todo, né? Então isso me fez, independentemente disso, considerar que nesse processo era vocês duas que eu devia apoiar, além da questão pessoal. Claro, vocês são muito mais minhas amigas do que o pessoal da outra chapa, mas enfim. E aí tem um outro detalhe que só para concluir aqui, que eu acho importante nessa história toda. Eu vi alguma peça de campanha da chapa adversária tentando pontuar que ele sim tem militância política. Eu não tenho absolutamente nada contra a militância política, mas eu acho que a ABI precisa ter militância jornalística. E eu acho que esse deve ser o ponto principal que a gente deve abordar nos nossos discursos e nas nossas campanhas, sabe? Fez muito mal, faz muito mal ao sindicalismo de um modo geral, e não só ao sindicalismo dos jornalistas, esse sindicalista que tem profissão sindicalista, sabe? Então eu acho que isso é uma questão que eu acho que a gente deveria pontuar muito
nessa discussão. A ABI, até porque a ABI não é sindicato, né? A ABI não tem função sindical, né? Então é o seguinte, eu quero militância jornalística, eu quero, sabe, o currículo que não precisa nem ser lido de nenhuma de vocês duas, entendeu? É isso que eu acho que importa de fato. Com a palavra, Cristina e Helena. Helena, fale. Oi, não, vai Cris primeiro, depois eu completo. Olha, eu acho que assim, as 3 intervenções foram muito importantes, porque elas, se juntar as 3, a gente falou de passado, presente e futuro da ABI, né? Eu acho que o Azedo delineou muito bem o que acontece na ABI, e isso, inclusive, se reflete na fala do Rodolfo, no que o Rodolfo trouxe, do que ele tem observado no comportamento da outra chapa. Eu já vou responder aqui essas preocupações do Rodolfo, mas eu queria falar que eu acho que o Leonêncio trouxe uma série de desafios super importantes, está tudo anotado aqui, porque a gente fez um programa, mas como na apresentação do programa eu até falo isso, que é uma obra aberta, que vai estar permanentemente em construção, sofrendo ajustes e tudo mais. E tudo que o Leonêncio trouxe é absolutamente pertinente. Algumas coisas já estão, de alguma forma, ali no programa, mas o Leonêncio ele deu uma moldura bastante objetiva para cada um desses pontos, né? Porque, por exemplo, na questão do assédio judicial, a atual diretoria tem tido uma atuação importante já nisso, que resultou até numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, para que juízes não permitam que essas ações que a gente caracteriza, né, hoje já como assédio judicial, aquela que o jornalista tem que se deslocar por várias cidades para responder a processos, intimações, etc., tem essa recomendação do CNJ, que foi baseada numa ação da ABI sobre o caso daquele jornalista, o João Paulo Cuenca, que foi um tweet que ele fez, enfim, e que aí uma dessas igrejas aí se sentiu ofendida e foi para cima dele, de uma forma semelhante ao que aconteceu com a Elvira Lobato lá atrás na Folha, também perseguida pela Igreja Universal, enfim, e resultou numa recomendação, né, é uma recomendação, claro, tem limites, mas, enfim, pelo menos o STF, o Fux, que levou isso para o CNJ, já sabe do que se trata, entendeu o problema e faz essa recomendação para que os juízes não permitam esse tipo de ação. Mas a gente sabe que os juízes, né, cada um faz da sua cabeça, enfim, mas pelo menos fixou um parâmetro. Enfim, e tudo mais que eu não vou me demorar, só dizer que realmente agradeço essas contribuições todas importantes. Rodolfo, exatamente isso. Isso foi uma coisa muito discutida entre nós na chapa. A gente tem até munição contra eles, sabe? Mas foi uma decisão nossa não usar, não fazer esse tipo de campanha, porque a gente acha que isso vai levar por um caminho absolutamente desastroso. Nós somos, sim, adversários na campanha, adversários circunstanciais. A campanha acaba no dia 29 de abril, com a eleição. Ganhe quem ganhar. Depois disso, a vida segue, né? E a nossa vida vai seguir. Eventualmente, poderemos, um da chapa de lá, um da chapa daqui, ser colega numa redação, quer dizer, não tem como você fazer uma campanha agressiva, né, de destruição de reputações, né, porque foi nessa linha, né, está sendo ainda nessa linha. Uma campanha de difamação. Então, assim, a gente não vai fazer isso, né, e porque a gente tem essa visão que mais na frente tem que estar todo mundo junto, e vamos estar, gostando ou não, um da cara do outro, porque as circunstâncias políticas nos levarão a isso, né? Então é melhor, lembrando a frase que a Helena falou no começo, né, de quem está na mesma trincheira, hoje a gente não está, amanhã a gente vai estar, então é melhor que a gente olhe para a pessoa ao nosso lado, na trincheira lá da frente, e não a veja como uma inimiga, porque o inimigo vai estar do outro lado mandando bala para cima da gente, né? Então essa é a nossa visão. Agora, sobre como responder essa questão de que a gente tentou unidade. Esse é o discurso deles, né? Eles falam isso, mas eles omitem muitas
muitas etapas dessa tentativa de construção de unidade. A gente fala a mesma coisa, nós tentamos, eu pessoalmente, Helena já se engajou no processo mais à frente, bem mais à frente, quando essa etapa das tentativas de unidade já estavam praticamente esgotadas. Mas eu cheguei a participar de algumas reuniões, e a atitude, o comportamento deles em relação a mim era, assim, peremptória, de saída, eles não aceitavam que eu propusesse meu nome, que eu me apresentasse como candidata. Simplesmente não aceitavam. E não tinha uma crítica política, era uma crítica do ponto de vista pessoal, pelo fato de eu ser ligada à atual diretoria, onde eu tenho amigos, eu participei da diretoria, eu não sou diretora, não tenho nenhum cargo na atual diretoria, mas eu sou da Comissão de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa, fui convidada, né, pela atual diretoria, participei de várias lives da ABI como apresentadora, a gente chegou a ter um programa para discutir jornalismo, inclusive todas essas questões atuais do jornalismo, eu escrevia matérias para o site, enfim, aí eles transferiram para mim divergências muito antigas, muitas de caráter pessoal, né? Automaticamente, como eu era próxima da diretoria, eu entrei na linha de tiro, e assim foi, tem sido até hoje. Então, assim, eles dizem que tentaram a unidade, nós tentamos também, não foi possível. Eu acho o seguinte, sabe, até o Leonêncio estava lembrando do Herbert Moses, e eu estava lendo outro dia uma monografia sobre o Barbosa Lima Sobrinho. E ele foi presidente da ABI em vários momentos distintos. Ele também presidiu a ABI em momentos de conflagração, sabe? E a ABI, assim, se você vai ver a história da ABI, ela não é assim um mar de rosas, todo mundo antigamente se entendia, Barbosa Lima reinava soberano. Era um ambiente conflagrado em muitos momentos, sabe? Então, eu acho o seguinte, a minha posição hoje há uma disputa, há divergências, né, há diferenças. Agora, vamos fazer o debate, inclusive amanhã tem um debate no blog do Nassif, no GGN, vamos fazer o debate dentro de um pacto mínimo de civilidade, mínimo, né, que é possível, né, para que os jornalistas possam acompanhar e usando o seu melhor discernimento, decidam em quem votar, sem um ambiente de hostilidade e de agressividade. Essa é a postura que a gente tem tido. Helena? Eu só queria... Está aberto meu microfone? Tá, né? Eu só queria, assim, bem rapidamente, fazer 3 observaçõezinhas. Agradecer ao Azedo por ter trazido aqui a questão da dimensão histórica, que a gente, no começo, limitada pelos 3 minutos aí, não falou. É óbvio que o legado da ABI, sua participação na história, é evidente que é importantíssimo para nós. Meu pai foi da ABI, eu lembro do doutor Barbosa aqui em Brasília, meu pai acompanhando ele, enfim, é uma herança que a gente tem que honrar, né? Inclusive o Leonês falou em memória, né? Memória do jornalismo brasileiro. Eu acho importante a gente, na hora que puder, na hora que tiver condições financeiras, investir nisso também. Agora, o Leonês falou uma outra coisa também que eu achei importantíssima, que foi o desemprego. Desemprego, para mim, não é só o desemprego, é desemprego e essas novas formas de emprego que são subempregos, na verdade, né? Nossa pejotização já é um luxo. Imagina quem não é nada, quem é MEI, ou quem não é absolutamente nada e trabalha fazendo bico. A ABI realmente não é entidade sindical, nós não temos que tomar a frente dessa questão, mas nós temos obrigação de abrir as portas para ela, para essa discussão. Acredito que, elegendo-se um novo governo, que não seja o de Bolsonaro, provavelmente o do Lula, vai estar aberto um amplo debate, isso já foi anunciado, sobre a antirreforma trabalhista, né? E eu acho que nós vamos entrar todos nesse meio, e eu acho que a ABI tem a obrigação de chamar esse debate
para dentro da ABI, chamar todos os lados para se discutir, porque eu acho que em qualquer nova legislação, né, que vá ser feita no país sobre a atividade jornalística, nós temos a obrigação de estar junto e de discutir e de ajudar a fechar um projeto que seja interessante para os jornalistas também, dentro de todos os trabalhadores brasileiros, que nós fazemos parte disso. Nós já prometemos no nosso programa que nós vamos abrir as portas para um grande debate em torno da regulação dos meios, da nova legislação sobre a regulação dos meios, chamando todo mundo. Então, eu acho que também esse debate da reforma trabalhista, do emprego, do desemprego, eu acho que ele também é igualmente importante. Por fim, ao Rodolfo, eu quero me unir a ele e dizer que, de vez em quando, eu tenho também essa sensação, quando eu vejo algumas pessoas da outra chapa falando, que falta uma militância jornalística. Eu acho que, nesse sentido de discurso, né, deles tentarem dizer, nós somos mais esquerda do que vocês, nós somos mais petistas do que vocês são do PSOL, nós somos do PT, nós somos etc. e tal, eu acho que, ao levar a questão para esse plano, os nossos adversários, eles estão dando um cheiro de naftalina para a chapa deles imenso, né? A nossa não tem disso. Todo mundo aqui é bem-vindo. Gente, há inscrições abertas e, como disse a Helena, só reforçando, o Brasil está carente de entidades nacionais, amplas e plurais que se posicionem em defesa das grandes questões democráticas, que sofrem uma ofensiva hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é preciso ter quem as defenda. Quem gostaria de falar? Levantando a mão aqui, Iberê. Não, o Marconi está com a mão levantada ali há mais tempo do que eu. Então, me inscreva aí rapidamente, porque já deu 20 horas. Tá bom. Marconi, com a palavra. Uma fala relativamente rápida. Primeiro, agradecer. Estou aqui na torcida, com o meu voto pronto, mas especialmente passei por essa dificuldade aí da filiação. Consegui pagar o boleto, receber o boleto, pagar o boleto e convidei os colegas aqui da torre onde trabalho para também ingressarem nessa luta. E está todo mundo me perguntando do boleto, e essa confusão realmente tem sido problemática. Gisela Mendonça, Denise Maduenho, todas já estão prontas para votar, mas estão com dificuldade de fazer a inscrição. E eu queria pedir a vocês aí que nos orientassem qualquer dúvida, qualquer problema, passar o contato delas para resolver esse problema. A gente tem uma burocracia realmente na ABI que a gente pretende simplificar bastante. O nosso ponto, inclusive, no programa a respeito disso é criar um aplicativo da ABI, conseguir criar um aplicativo para que a pessoa resolva tudo no aplicativo. Isso é coisa lá para frente. Mas olha só, a gente tem esse grupo aqui da live. Então, a gente está fazendo a live, não desapareçam, vamos deixar o grupo ali, e aí eu estou registrando aqui essa tua preocupação, a gente vai ver direitinho isso e colocar a orientação no grupo, tá? Tá jóia, tá jóia. E eu só queria também levantar mais uma questão, acho que o Leonêncio trouxe um bocado de contribuição, o Rodolfo também, as contribuições aqui são excelentes, mas queria também destacar a necessidade da gente, que a ABI participe de um debate mais amplo, além da questão trabalhista, que é premente, também tem uma questão aí sobre a própria formatação dos meios de comunicação. Hoje, o Elon Musk acabou de comprar um pedaço do Twitter. A gente está vivendo uma situação em relação às mídias sociais bastante preocupante. Eu sei que tem aí uma disputa ideológica no meio do caminho, de direita, esquerda e tal, mas há aí um campo de discussão sobre essa coisa das propriedades dos meios, especificamente do exercício do jornalismo nesses meios, que contempla também a discussão dos blogs, que eu acho que a ABI precisa, como instituição importante nessa seara, colocar esse assunto como um assunto realmente fundamental para o exercício das liberdades democráticas. Eu acho que essa é uma questão que para mim, me incomoda bastante, e esse debate não tem sido feito, porque a gente está aqui às vezes preocupados com as questões pequenas, não pequenas, mas importantes do mercado local, mas a gente tem uma coisa avassaladora em cima da gente, que é a forma de patrocínio, de pagamento, de como essas empresas estão manipulando as democracias, estão fazendo com que
governos caiam de uma forma que você não sabe sequer, o caminhão passa na sua cabeça, o trator passa na sua cabeça, você não sabe de onde veio o golpe. Então, essas coisas acho que é um debate também que mais tarde precisa ser feito, e eu acho que a categoria também já está madura o suficiente para entrar nessa discussão. É isso. Obrigado, vamos à luta, vamos vencer. Perfeito. Obrigado, Marconi, com a palavra. Iberê. Vou começar rapidamente aqui nessa memória da ABI, Azedo, lembrando o Maurício. Eu não me lembro se o Maurício Azedo era teu pai? Tio, pronto. Então, o nome Azedo é um nome importante na ABI, esse reconhecimento histórico e de memória que eu lembrei de fazer aqui. Eu quero dizer aqui rapidamente que eu escolhi essa chapa antes mesmo de conhecer a outra, né? Pela força que eu vi nas duas, na presidente e na vice-presidente, no sentido da renovação, né? No sentido do espírito, no bom sentido de brigar, né? Mulheres brigadoras, mulheres lutadoras, né? Eu sei que funcionam. E eu acho que é isso, tenho certeza que essa é a renovação que está precisando. Esse espírito, no bom sentido, esse espírito de luta, esse espírito guerreiro, né, que os jornalistas perderam. E aí entro numa questão que eu gostaria de sugerir, que é essa de a ABI tentar fazer com que os jornalistas tenham orgulho de ser jornalistas, porque isso foi se perdendo ao longo do tempo. Eu sou de uma geração que tinha orgulho de ser jornalista, tenho até hoje, né, tanto que estou aqui. E esse espírito do ser jornalista, isso é uma coisa muito importante na sociedade. Eu sou dessa época. Lamento que eu estou com cabelos brancos, mas não é? A gente foi para a luta e foi ser jornalista para acabar com a ditadura. Então, esse orgulho, essa preocupação dos jornalistas e social do jornalismo e política, né? A função política do jornalismo não é ser partidária, é ser política. As preocupações políticas da democracia, não vou repetir isso aqui porque seria enfadonho eu estar repetindo, mas essa é a ilustração da minha declaração de voto aqui, que já nem precisava ser dado, já tinha falado com o Ilimar. E só falando aí, nesse orgulho de ser jornalista, alguém falou aqui, talvez o Leonêncio, a coisa do estudantado, né? Os estudantes, hoje, é natural, né, com o grande número de faculdades de jornalismo, né, hoje tem jornalistas aí, né, que não sabem o que vão fazer e não sabem o que é a profissão. Eu acho que essa ligação, né, do antigo, vamos dizer assim, mas da função social do jornalismo para a estudantada é fundamental, né? Não é ser uma coisa paternalista, ao contrário, nada de paternalismo, mas é a história, contar a história. E sugerir realmente que vocês saíram lá, hoje de manhã, do grupo lá do Weiler, chamado grupo do Weiler, eu achei que vocês não deviam ter saído. É difícil ter sangue de barata, Helena e Rodolfinho. Mas é a vida. Estava ali, né? Eu vi. Quando se entra em eleição, é isso, né? Agora, não sei, acho que vocês não têm como pedir para voltar, mas eu estou lá e vou continuar, viu? Então, vamos em frente, vamos à vitória. Obrigado aí. Obrigado, Iberê. Com a palavra, Adriana Vasconcelos. Bem, eu acho tão importante ter duas mulheres do quilate da Cristina e da Helena me representando dentro da ABI, entendeu? Além de serem profissionais assim
qualificadas, estão acima de qualquer coisa que exista dentro do jornalismo. Elas são duas mulheres guerreiras, e as mulheres precisam, sim, ocupar espaços de comando, espaços de poder, porque só essa diversidade de olhar sobre a realidade já faz muita diferença. Então, aqui eu estou aqui para me solidarizar com as duas que têm sido atacadas. Eu não consigo conceber que pessoas de uma mesma categoria, entendeu, se ofendam, assim, por causa de uma disputa. A gente sempre teve divergências dentro da categoria, opiniões diferentes, ideologias diferentes, mas a gente nunca precisou agredir ninguém para fazer prevalecer a nossa opinião. Eu acho isso inaceitável. Está na hora da categoria se unir, porque os nossos verdadeiros inimigos não estão dentro do jornalismo, sabe? Como o Leonêncio falou, como outras pessoas, a gente tem um judiciário, a gente tem um executivo, a gente tem um monte de parlamentares tentando denegrir o nosso trabalho, diminuir a importância do jornalismo independente e profissional, sabe? Então, já tem muita gente para atacar a gente, uns ficarem atacando os outros é inconcebível. Então, Cris e Helena, estou com vocês e vou, onde vocês forem, em qualquer hipótese, eu não sei nem quem que é do outro lado, nem quero saber, tá bom? É isso, viu? Pessoal, minha gente, é o seguinte, nós passamos do período de 1 hora, mas a gente pode continuar aqui. Então, eu gostaria que se alguém quiser falar mais alguma coisa, vocês se inscrevam, e daí a gente passa a palavra para a Helena e para a Cristina para eles fazerem o encerramento. Paula Mena Barreto, com a palavra a você. Lima César, por favor. Obrigada. Obrigada por me deixar estar aqui. Eu, que nem no Brasil, moro mais há tantos anos, mas acho sensacional tudo que eu ouvi de todo mundo, e aí acho incrível porque é isso mesmo, assim, acho que a gente tinha, ou vocês tinham, que falar com as pessoas no meio que elas estão. Então, tinha que pensar nessa coisa, quando a gente fala de renovação, cadê a galera nova? Nada contra nenhum de nós, mas ninguém aqui tem medo, quer dizer, talvez o Leonêncio. É o mais novo meu aqui, fala sério. Então, assim, a gente tem que trazer a garotada, né? Falar, estudante, isso é importante. Pensar as pessoas que estão nos blogs, influenciadores que são jornalistas ou se tornam jornalistas porque em algum momento da vida se identificaram como influenciadores. Eu acho que a gente tinha que falar com as pessoas onde elas estão, né? Nos meios e na linguagem acessível a elas. Então, se a gente vai falar de memória, de história de jornalismo, a gente tem que falar de uma maneira com tagline, uma coisa que pega, tem que fazer curtinho, tem que ter timeline. Lá vem eu com as minhas expressões americanizadas, mas é porque, sabe, eu estou pensando numa coisa marqueteira. Cadê a assessoria de imprensa da ABI? Né? Eu sinto falta, ouvindo vocês todos e pensando exatamente isso, como que a gente conecta todos esses pontos. E aí me passou um pouco isso, de pensar que passa pelo estudante, passa pelo jornalismo regional, fundamental, né? O jornalismo regional, e aí passa por absolutamente os sindicatos. Quer dizer, se existem tantas coisas que a gente se diverge, quais são as que nos unem? E tem como a gente conectar naquele ponto, talvez não nesse, mas a gente identificar o que nos conecta, usar aquele ponto individual, mesmo que seja nichado, sabe? Se a gente tem uma assessoria jurídica, vamos ter aí uma assessoria digital, vamos falar com as pessoas naqueles espaços. Eram sugestões que eu queria dar, porque tudo que vocês falaram se conecta, sabe? Tudo faz sentido. E aí acho bacana vocês tentarem colocar isso num bolo só. Acho incrível que seja Cristina e Helena.
A Adriana arrasou, porque é isso, sabe? Tem que ter mulher. E até quando você fala de diversidade, de inclusão, a gente fala de raça, mais um motivo para o jornalismo regional, mais um motivo para a gente estar com esses blogueiros que estão no interior, né, do Brasil, e que muita gente sofre ameaça, desde gente que é com cabelo, né, sarará, como a vida inteira eu cresci, ouvindo dizer que era o que eu tinha, como pessoas de LGBTQ, o meu filho é gay, a gente a vida inteira tinha medo de São Paulo, porque a qualquer momento você pode ser espancado. E isso no jornalismo também é muito frequente. A gente tem vários, deu meus 3 minutos, falei, contribuí, e aí queria saber o que a gente faz, jornalista que mora fora do Brasil, como que a gente participa da ABI? Só para vocês saberem, tem muita gente, né? E como que a gente faz parte da Associação Brasileira de Imprensa, mesmo estando fora? Fica a pergunta. Com a palavra, obrigado, Paula. Com a palavra, César. Opa, vou falar pouco, não sou de falar muito, é rápido. Primeiro, eu queria manifestar a minha satisfação de ver uma opção de gente aqui que eu não tenho contato há muito tempo. Algumas pessoas que eu tive prazer e a oportunidade de trabalhar junto, crescer junto e me transformar num profissional consciente, que é uma característica de quem está fazendo parte dessa chapa. A Cristina me colocou ali no Conselho Fiscal, que é uma coisa mais ou menos contábil, matemática e tal, fala muito da minha, digamos assim, da minha vocação mais para o lado da economia e tal. Mas, diante de tanta coisa para fazer e de tanta necessidade de encadeamento de ações institucionais, eu tenho a impressão que esse Conselho Fiscal vai precisar ter uma modernização também, para a gente poder entrar e te dar apoio para vocês poderem trabalhar. A gente está falando muito aqui do futuro, e eu espero que a gente consiga chegar junto, lá na frente, e a Cristina e a Helena poderem estar representando a gente nos próximos 3 anos. Estou me colocando à disposição para fazer o que você achar que for necessário. Estou aqui desde 78 que eu estou em Brasília, já participei de clube, de associação, de sindicato, de FENAGE. Estou aqui de novo. O que você precisar é só falar. Beleza? E vamos... Com a palavra, César, obrigado, querido. Com a palavra, Helena Chagas. Eu? Posso falar um segundo antes da Helena? Claro, Liberê, você pode falar. A Paula deu uma ideia, uma diretoria internacional aí. Não, vamos se refletir hoje com a integração da internet, com a integração de tudo, uma representação, sei lá o nome que vai ter, mas uma coisa que junte aí essa galera que está no mundo. Boa. Pois é, não, sobre as últimas falas, muito boas, o Marconi colocou a questão das plataformas, que é realmente inevitável que ela entre na discussão, na nossa discussão, tanto da regulação de meios, porque ela está ali em cima, né, a situação mudou completamente nos últimos 5, 10 anos, e quanto na questão do trabalho também, porque as plataformas eles usam o nosso trabalho e não remuneram, não pagam, né? Então, também é uma discussão importante. O Iberê e a Paula colocaram a questão do jovem fundamental, total, acho que a Cris concordará, né, comigo da gente fazer, né? Já estamos tentando. Eu lembro que nos últimos tempos eu andei fazendo um mestrado, concluí, e na Faculdade de Comunicação da UNB, eu cheguei a dar aula como professora durante um semestre, foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque os meninos estão preparados, eles sabem tudo dessa questão de informática, etc., mas eles não sabem nada de jornalismo, eles não sabem nada
do sacrifício, do sentimento do que é ser jornalista. Você tem que realmente levar isso, resgatar esse espírito neles, né? Nessa geração aí. Ao César, agradeço muito aqui ele entrar, né, no Conselho Fiscal, mas, César, alguém tem que saber matemática nesta chapa, evidente, e não somos nós. E por fim, eu queria agradecer muito vocês terem comparecido, mais ainda o carinho que vocês estão dando para nós, o apoio político, e eu acho que a gente vai fazer uma grande gestão depois que a gente for eleito, naturalmente. Cristina? Helena, a gente veio aqui se energizar, né, com certeza. Essa reta final aí da campanha. A gente tem 25 dias ainda de campanha e agora é só crescer, crescer, crescer. Agora é reta final, vamos que vamos, né? E, de fato, esse encontro com vocês, primeiro, é sempre muito bom encontrar amigos, ainda que a gente esteja se vendo aqui nesses quadradinhos pequenininhos, né? E amigos que vêm trazer essas contribuições, né, de uma forma tão construtiva, né, tão querendo colaborar, participar, é tão bom isso dá um gás impressionante. E eu fui anotando tudo que vocês falaram e vou usar nos debates e tudo. Não, tem um debate só mais à frente, eu não sei se vai ter outro. Mas eu acho que todo mundo trouxe contribuições importantíssimas. Essa questão das Big Techs realmente é a questão que a gente não é nem para dizer que é a questão do futuro do jornalismo, ela já é a realidade, né? E a gente tem, inclusive, a gente está muito atrasado nessa discussão, a verdade é essa, nós estamos muito atrasados, a lei das fake news, que está agora, foi aprovada na Câmara, está voltando para o Senado, ela toca muito tangencialmente essa questão da remuneração dos jornalistas, eu nem sei como ficou na versão final, né? Mas é uma coisa que tinha que estar completamente separada, porque acaba que essa lei das fake news agora virou a lei do Telegram, né? Enfim, que as plataformas têm que estar submetidas à legislação e às autoridades dos países, e lá pelo meio estava essa questão da remuneração, que as Big Techs têm que remunerar as empresas, não necessariamente os jornalistas, né? Então, a FENAGE tem essa discussão já um pouco mais amadurecida, mas a gente tem que entrar nela, sem dúvida, e, assim, de uma forma muito, assim, tem que estar na linha de frente, sabe? Chamar os especialistas, quem entende mais disso, para nos orientar e para que a gente possa, como eu acho que essa lei das fake news não contempla isso como deveria, para que a gente possa ter alguém no Congresso que possa formular uma proposta que contemple as nossas necessidades e demandas, né? Enfim, é o que o Marconi falou, é uma coisa avassaladora mesmo, dramática, e que mudou inteiramente o nosso mercado. Nosso mercado hoje, acho que nem dá para a gente falar, claro, a gente fala jornalista, mas ele na verdade, é um mercado de comunicação, né? Nós temos colegas jornalistas de origem, mas que trabalham em outras atividades dentro desse universo maior da comunicação, né? Que se expandiu, né? Com a nova tecnologia de uma forma completamente que a gente nem, assim, cada dia a gente descobre uma função nova, né, na comunicação possibilitada por essas novas plataformas. Então, é uma discussão enorme, a gente tem que se preparar para ela. A Adriana a gente trabalhou muito juntas, né, em várias coberturas, então a Adriana é uma companheira muito querida, e é muito bom saber que ela está no barco com a gente, e dessa forma tão ativa, e realmente, Adriana, eu concordo inteiramente, esse questionamento que você fez, como é que jornalistas podem ofender outros jornalistas, foi o que eu me perguntei, quando eu vi que a campanha deles seria nessa linha, foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça, mas como, né? São colegas, né? Até porque os ataques são com base em mentiras, em distorções, e, enfim, poxa, mas todos nós temos compromisso com a verdade, todos nós jornalistas, né?
Então, se nós temos no exercício profissional, a gente tem que ter nas relações pessoais, ainda que seja no momento de disputa. Então, eu compartilho mesmo dessa sua preocupação. Bom, a Paula trouxe, o Iberê já sintetizou a proposta, é muito legal, né, essa coisa da participação das pessoas. Eu acho assim, por exemplo, se você tem, a gente já, assim, teve um princípio de discussão sobre isso, porque isso tem a ver também com a participação dos estudantes, né, a gente definir diferentes tipos de participação, né? Por exemplo, o estudante pode pagar uma taxa simbólica para que possa ser filiado, né? Quem está fora, se não vai poder usufruir mais de perto, né, da ABI, da estrutura dela, quando a coisa melhorar, também pode pagar uma taxa menor, mas que participe, porque, de fato, nós temos jornalistas espalhados pelo mundo inteiro. Tem jornalista agora cobrindo a guerra, né, na Ucrânia, já teve mais, agora está todo mundo saindo porque a coisa complicou, enfim. É importante a gente trazer essas experiências também, né, para a nossa compreensão. Bom, o César recebeu essa incumbência, né, não só o César, a Elisa, que está aqui também, não sei se ela ainda está, a Elisa também está no... ainda está, né? Que está quietinha, também está no Conselho Fiscal, né? Elisa tem uma experiência também aí no Sindicato de Brasília, e tem toda a razão, a gente precisa realmente fazer dos conselhos, né, instâncias ativas e participantes do dia a dia da entidade, não é aquela coisa de só ler o relatório todo mês, ver se as contas estão em dia. A gente precisa da contribuição de todos, sugestões, todos nós somos jornalistas. E aí, gente, eu vou encerrar dizendo o seguinte, que foi a pergunta que a Paula fez e que eu acho que o Iberê deu a resposta lindamente, sabe? Eu vou juntar essas duas pontas. A Paula perguntou, o que nos une? O que nos une é o orgulho de ser jornalista. Todos nós temos orgulho de ser dessa profissão, de exercer o jornalismo, né? Seja qual for a nossa atividade, mas nós somos jornalistas, né? Hoje a gente pode estar numa assessoria ou pode estar numa agência de comunicação, não interessa, né? Na nossa essência, nós somos jornalistas e nos orgulhamos muito disso. Então, isso é o que nos une, né? Essa é a liga, né? É o que dá a liga aqui para todos nós. Todos nós aqui temos as nossas simpatias políticas, partidárias, o que for. Isso fica fora da nossa discussão. Agora, o que nos une é o orgulho de ser jornalista e a necessidade de defender o jornalismo e, claro, a democracia e o nosso país. Então, é por isso que todos nós estamos aqui, é por isso que eu agradeço imensamente a disposição de vocês de ficar aqui 1h30 conversando sobre jornalismo, né? E sobre o nosso país também. Então, gente, olha, eu só tenho muito a agradecer pela presença de todos vocês e a gente vai pegar essa energia que vocês trouxeram hoje aqui para a gente e a gente vai lembrar muito dela nessa reta final e vamos em frente, vamos que vamos e vamos ganhar. Maravilha. Minha gente, é o seguinte, vamos lá. Muito bem, ó, Brasília é tudo de bom, tá? Nós aqui somos formamos um grupo, né? Que além de tudo a gente ainda é amigo, ainda se gosta, né? Eu acho muito importante, eu adorei encontrar vocês aqui hoje. Nossa, que o Lima está levantando o dedo aí, Lima, faz tempo. Ô, Lima! Liga o microfone aí, Lima, seu microfone. Lima! Ser breve. Só para lembrar que dia 7 é dia do jornalista, né? Então, eu com certeza a Cristina vai fazer uma homenagem aos jornalistas. E em homenagem aos jornalistas, eu quero mostrar essa foto aqui, que tem um cara chamado César, ao lado do ministro do Nestor Yosti e do Murilo Mussi, e eu, em 1983 ou 84, há quase 30 anos. Parabéns, Cezão, bom te ver, está no meu arquivo. Barba preta, hein? Que legal! Gente, tinha cabelo nessa época aí? Muito legal, Lima. Obrigado pela homenagem. Ah, que legal. Vou te mandar. Falou.
Minha gente, muito obrigado por vocês atenderem o apelo da Cristina e da Helena, da gente bater o papo aqui, conversar sobre o que fazer na ABI, o que fazer da nossa profissão e o que fazer em defesa da democracia e da liberdade. Vamos ver se a gente mantém essas reuniões no futuro, porque é um bom bate-papo, né? Eu não bebo mais, mas se tivesse uma bebidinha, talvez fosse melhor, né? Uma salva de palmas para o Ilimar, nosso diretor do Distrito Federal. Agora,